Olá, você que está conosco na nossa mentoria bisurada. Vamos falar sobre poderes administrativos ou poderes da administração. Nossa aula de hoje é uma aula que objetiva estar trabalhando este que é o fundamento da edição de todos os atos administrativos. Sim, os poderes administrativos fundamentam cada ato a ser editado pela administração pública. A administração pública sempre, quando estiver no exercício da função administrativa, editará atos administrativos baseados em algum dos poderes. Esses poderes são chamados de poderes-deveres. Por isso você muito ouvirá falar em poder-dever da administração. Por que o poder-dever da administração? Porque ela terá, né, neste fundamento, neste poder, um dever irrenunciável. A administração pública não pode renunciar de seus poderes. Esses poderes são inerentes a ela própria e vão dar base e suporte a cada um desses atos, como, por exemplo, poder vinculado da base a atos administrativos vinculados, poder discricionário da base a atos administrativos discricionários, poder de polícia da base a atos sancionatórios. Então, cada ato vai decorrer sempre, buscar fundamento em algum desses poderes. É uma matéria extremamente doutrinária, mas nós estaremos aqui buscando, tentando trazer para vocês os principais fundamentos. Primeiro ponto que você deve anotar aí, pegue seu caderno de anotações, pegue seu material de anotação e anote quais são os poderes da administração. A administração pública desenvolve sua atividade através dos seguintes poderes. Poder vinculado. Eu vou citar quais são para você anotar e depois vou explicando cada um e nós vamos marcando, tá? Poder vinculado, poder discricionário, poder regulamentar ou normativo, poder hierárquico, poder disciplinar e poder de polícia. Esses 6 poderes são os poderes da administração. Anotou todos? Vinculado, discricionário, regulamentar ou normativo, hierárquico, disciplinar e poder de polícia. 6 poderes embasam a atuação da administração pública. Vamos falar um pouquinho no primeiro. No primeiro poder, o poder vinculado. O poder vinculado está relacionado à vinculação. A quê? A lei, a norma. O poder vinculado é aquele poder que amarra a administração pública de modo que ela só possa ter uma saída legal. Ela não tem mais de uma opção legal. É o poder do será, do deverá. É aquele poder que vai dizer: a administração pública fará isso. Determinada ação da administração pública será assim, diferente do poderá. Quando o texto normativo diz que ela fará, que será, não há outra opção senão efetivamente executar aquele comando legal. O poder vinculado, ele está relacionado à estrita legalidade. Lembrem deste professor falando isso, a estrita legalidade. A administração pública só faz o que a lei determina ou autoriza, e aí ela está vinculado à lei. Olhe comigo, a característica do poder vinculado é: sempre que houver o cumprimento dos requisitos legais por parte de um particular, sempre que houver o cumprimento dos requisitos estabelecidos a um particular, a administração pública não tem outra opção senão conceder aquele ato. Há um direito subjetivo do particular. O particular tem exigibilidade perante a administração pública. Ele diz: olha, administração pública, eu tenho direito subjetivo a este ato, então você deve dar execução a ele. Obviamente que não haverá esse direito subjetivo, essa possibilidade de exigir um direito diante de um verbo poderá. Porque quando há um poderá,
não obriga a administração, não vincula a administração. A administração, como pode, também não pode. Vou dar 2 exemplos para vocês entenderem. A lei, o Código de Trânsito brasileiro, o Código de Trânsito, ele prevê que será concedida licença para conduzir veículo automotor terrestre a todos os brasileiros que preencham os requisitos previstos em lei. Então veja comigo, estamos diante de um poder vinculado. Não há possibilidade de dizer não. Só haverá não se o indivíduo não preencher os requisitos. Agora, ele foi lá, preencheu todos os requisitos, ele tem direito subjetivo à concessão dessa licença, porque ele preencheu os requisitos que a lei estabeleceu. Vamos para outro exemplo de poder vinculado. A concessão da licença para o exercício profissional da advocacia. Isso é poder vinculado. Por que é poder vinculado? O indivíduo preencheu os requisitos, a ele será concedida a licença para o exercício profissional da advocacia. Ele foi lá, né? Tem capacidade. Deixa até eu abrir rapidinho para vocês aqui só para mostrar quais são os requisitos que são necessários para o exercício dessa atividade. E aí vocês verão, preencheu esses requisitos legais que estão aqui no artigo 10. Cadê o artigo 10 do Estatuto? Olha só. Deixa eu baixar e já coloco na tela para vocês aqui. Cadê o artigo 10? Artigo 7º, artigo 8º. O 8º, não é o 10 não, é o 8º. Olha só, está aqui na tela para todos vocês. Isso aqui não cai na prova de vocês, tá? Só estou mostrando para vocês compreenderem. Ó. Estatuto da OAB, Lei Federal 8906. Olha aqui, da inscrição. Para inscrição como advogado é necessário 2 pontos. Capacidade civil, ok, o cara é capaz. Diploma ou certidão de graduação em Direito obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada ou credenciada, beleza. Título de eleitor e quitação do serviço militar se for brasileiro, ok. Tá? Aí vem aqui, aprovação em exame de ordem. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Tá? É aqui, ó, aprovação em exame de ordem. É o que vocês estão buscando agora. Neste momento, se vocês olharem aqui, vocês preenchem todos os outros requisitos, ó. Alguns talvez caiam aqui na incompatibilidade. O professor Felipe caía na incompatibilidade até esses dias ainda. Acredito que deva continuar, mas vocês, hoje, a grande maioria está aqui, ó. Falta este requisito, ó. Tem capacidade civil, tem diploma, tem título de eleitor e quitação com serviço militar, não exerce atividade incompatível com a advocacia, tem idoneidade moral, prestará compromisso perante o conselho e, a hora que preencher este aqui, ninguém tira a inscrição de vocês. É ato vinculado. Ato vinculado, ó. Preencheu os requisitos legais, vem explicando aqui, ó, cada um deles, será concedida a licença para o exercício profissional da advocacia. A administração pública não tem discricionariedade de dar ou não, beleza? Agora, veja a diferença do porte de arma de fogo. Porte de arma de fogo é poderá ser concedido o porte de arma de fogo. É uma possibilidade da administração se está diante de um poder discricionário. Porque mesmo que o indivíduo preencha requisitos legais, se a administração pública compreender que é inconveniente e inoportuno, por razões que ela sequer precisa tornar pública, porque são atos protegidos, nós já estudamos isso aqui na nossa mentoria, atos imprescindíveis para a segurança do Estado e da sociedade, que possam colocar em risco operações ou atividades de inteligência policial, ela não precisa divulgar, sequer o indivíduo fica sabendo por que foi negado a ele. Muitas vezes, e isso acontece na prática, tá? Muitas vezes ele possui um problema social que está relacionado a ele, que poderá fazer com que ele não receba este porte de arma de fogo. Muitas vezes ele tem como cônjuge
declarado, né, registrado lá, um indivíduo que cumpriu pena ou está cumprindo pena por tráfico internacional de drogas, por tráfico internacional de armas. Você imagina o Estado conceder autorização para porte de arma de fogo para o cônjuge ou para cônjuge. Então, é feita essa pesquisa social e por razões de conveniência e oportunidade, o Estado diz, olha, não é conveniente e oportuno que nós venhamos a dar porte de arma de fogo, né, para um cônjuge de alguém que foi condenado ou que está cumprindo pena ou que está sendo investigado por tráfico internacional de armas, né? Seria um tiro no pé, digamos assim, do próprio Estado. Então, por exemplo, porte de arma de fogo, quando a administração pública concede ou não, não está dentro do poder vinculado, é o do poderá, do poderá. Então, poder vinculado está relacionado à estrita legalidade, é o poder do será, do deverá. A administração só tem uma opção legal. Show? Segundo poder, que é o contrário desse, poder discricionário. O poder discricionário está relacionado ao poderá. O que é a discricionariedade administrativa? A discricionariedade administrativa é a possibilidade da administração pública, por razões de conveniência. O que é conveniente? Quando ela entende, olha, isso é conveniente ou é inconveniente. E oportunidade. Olha, é oportuno que nós façamos isso agora ou neste momento não é oportuno que nós venhamos a fazer isto. Discricionariedade por razões de conveniência e oportunidade. A administração pública poderá tomar uma medida ou outra medida dentre aquelas que o legislador possibilitou. Isso é discricionariedade. Quando se diz que algo é discricionário, é porque a administração pública pode fazer A ou fazer B, dizer sim ou dizer não. Desculpe mais uma vez. Então, a administração pública pode dizer sim ou não, tomar um ou outro caminho. Veja, discricionariedade não é sinônimo de arbitrariedade. Significa dizer que mesmo diante da discricionariedade da administração, ela está sujeita ao direito. Um ato administrativo discricionário, se vier a afrontar o direito, a norma que é composta por regras e princípios, ela será, o ato será anulado. Discricionariedade não é 100% livre. Discricionariedade, o poder discricionário não é soberano. Ele está sujeito ao direito. Veja, por exemplo, isso aconteceu em determinado momento histórico da nossa sociedade. Um presidente da República, deixando o poder, deixando o seu mandato, e isso pode servir para qualquer um, tá, de todos os presidentes, ele tem direito à concessão de passaporte diplomático. Concessão de passaporte diplomático. É discricionariedade dele conceder ou não para os seus parentes, para aqueles que possuem vínculo familiar. Não lembro certo até o grau, mas principalmente cônjuge, companheiro, filho, filha, pai e mãe. Esses possuem direito. O presidente da República pode discricionariamente conceder passaporte diplomático para ele ou não. Ele estava deixando o mandato no dia 1º de janeiro de determinado ano e ele concedeu um passaporte diplomático para seu filho, um de seus filhos, e pelo dia 27, 26 de dezembro, 3 ou 4 dias antes de conceder o mandato. Este ato de concessão foi anulado por uma ação popular. Por quê? Veja comigo. Havia naquele momento discricionariedade, sim, mas o momento tornou o ato contrário à moralidade administrativa, porque era um apagar das luzes, estava fechando um exercício. E aí a concessão daquele passaporte diplomático naquele momento, né, fazia com que aquele ato não viesse a ser de acordo ou favorável, de acordo com o direito, que é a norma, princípio, feriu o princípio da moralidade. A partir do momento em que fere o princípio da moralidade, o ato pode vir a ser anulado, porque
não atentou à norma como um todo. Então, discricionariedade, embora diga que poderá, se em determinado momento, como esse, imagine, ó, olha, eu vou deixar o meu mandato hoje, então eu tenho que conceder o passaporte hoje, antes de terminar o mandato. Isso pode acontecer em qualquer momento. Fere a moralidade. Fere a moralidade. Ferindo a moralidade, anula-se o ato, mesmo sendo discricionário, mesmo sendo poderá. Porque aí o indivíduo vai ler a lei e diz, ah, mas pode conceder. Não, pode não. A lei diz que pode, eventualmente, mas é um conceito que tem que ser adequado à realidade fática do momento, à realidade fática. Então, por isso se diz, discricionariedade não é sinônimo de arbitrariedade. Mesmo nos casos discricionários, o administrador público está sujeito a cumprir a norma. Beleza? Gente, lembre sempre, onde há discricionariedade, não há direito de exigibilidade do indivíduo. Não há direito subjetivo ao indivíduo. Pode ou não pode, a administração que vai decidir dentro de razões de conveniência e oportunidade. Os atos discricionários da administração, quando concederem direitos, suprimirem direitos, afetarem um direito de um indivíduo, mesmo sendo discricionários, devem ser motivados. Muito importante vocês lembrarem disso, tá? Devem ser motivados. A motivação do ato administrativo discricionário, ela é fundamental. Lembre disso, ato discricionário é motivado e poderá ser controlado pelo Poder Judiciário. Se um ato discricionário for contrário ao direito, ferir um princípio ou uma regra, ele pode vir a ser anulado pelo Poder Judiciário. Todos lembraram do poder discricionário? Então, poder discricionário ou discricionariedade administrativa é isso. A administração pública, tendo duas ou mais opções, ela pode tomar a decisão que julgar mais conveniente e oportuna. Esses dois, vinculado e discricionário, eles não possuem um fundamento legal específico. Isso é doutrinário. Por isso que eu disse, é o do poderá e do deverá. Poderá e deverá. Agora, o terceiro poder você já vai marcar. O terceiro poder, que é o poder regulamentar ou normativo, nós temos um fundamento para ele. E aqui eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar. Primeiro, gente, poder regulamentar e poder normativo não são sinônimos. Não são sinônimos. Você tem que pensar o seguinte: poder regulamentar só é exercido pelo chefe do Poder Executivo, federal, estadual, distrital e municipal. Poder regulamentar é exercido pelo presidente da República, pelo governador do estado, do Distrito Federal e pelo prefeito. Essas são as autoridades que exercem o poder regulamentar. O que é o poder regulamentar? É o que possibilita ao chefe do Poder Executivo expedir regulamentos, decretos regulamentares para a fiel execução de uma lei. Sai uma lei, a lei tem caráter geral e abstrato. Vem o chefe do Poder Executivo, através de um decreto, e regulamenta aquela lei. Faz com que aquela lei tenha execução da forma como ele entende que tem que ser dentro do seu respectivo Poder Executivo. Isso é o regulamento. Quando você vê um decreto que diz regulamenta a lei número tal, ele se dá no exercício do poder regulamentar. E ele tem fundamento no artigo 84, inciso 4 da Constituição. Vamos lá para você marcar ele, olha só. Artigo 84, inciso 4. Esse artigo 84, inciso 4, ele vale para o presidente da República aqui, mas por simetria ele é aplicado a todos os outros entes federativos. Olha aqui, ó. Das atribuições do presidente da República
Artigo 4. Compete privativamente ao presidente da República. Ele, é ato dele, ele que exerce este ato. Olha só, nomear e exonerar ministros de estados, exercer com o auxílio dos ministros de estados a direção superior da administração federal. Então, quem exerce a chefia, a direção da administração federal é o presidente da República. Iniciar o processo administrativo na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Sancionar, aqui está, ó, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. Isso aqui é o que faz o presidente da República. Bem como, agora você vai passar traço simples, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Essa parte final aqui, ó, expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução, é o poder regulamentar do presidente da República. Inciso 4. É ato secundário. Por que ato secundário? Ato primário é a lei. Então, olha só, poder regulamentar, ato secundário. Por quê? Ato primário é a lei, que decorre diretamente da Constituição. Ato secundário está abaixo da lei, serve para regulamentar a lei. Este regulamento não pode usurpar a lei. Ele não pode inovar no mundo jurídico. O poder regulamentar não inova o mundo jurídico. Ele não inventa nada que não esteja no ato primário, na lei. Se isso ocorrer, este ato poderá ser sustado com base no artigo 49, inciso 5. Coloca um vide aqui já, tá? Aqui, exatamente neste inciso 4, você escreve vide art. 49, inciso 5 da própria Constituição. Esses decretos aqui, decretos e regulamentos, eles se diferenciam destes aqui do inciso 6. Por quê? Olha só, esse aqui era o anterior. Eu fiz questão de deixar essa versão anterior para vocês entenderem. Anteriormente, o presidente da República iria dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal na forma da lei. Dependia de lei para ele dispor sobre organização e funcionamento. Hoje, olha aqui, dispor mediante decreto sobre. Este decreto aqui do inciso 6 se torna ato primário. É o chamado regulamento autônomo. Por que regulamento autônomo? Porque ele decorre diretamente da Constituição. Não depende de lei. É o único dispositivo em toda a Constituição brasileira que você vai ver a Constituição falando em decreto. Dispor mediante decreto, ele não precisa ter uma lei anterior. A própria Constituição está dizendo que ele pode fazer isso com um mero decreto. Dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Olha aqui comigo. Se implicar aumento de despesa ou for criar ou extinguir um órgão público, lei. Só lei. Decreto não pode. Então ele só pode organizar o funcionamento da administração. Ele pode mudar nome, ele pode remanejar um órgão colocando na estrutura de outro, mas ele não pode aumentar despesa com isso e ele não pode criar ou extinguir um órgão público por decreto. Nunca. Somente lei. Tá? Então aqui está, ó, quando não implicando ou criando, extinguindo a necessidade de lei. E extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Não está vago, somente lei. Somente lei. Tá ocupado, a função ou o cargo está ocupado, não pode por decreto, tem que estar vago, ó.
extinção de funções ou cargos públicos quando está vago. Essas duas situações compõem o chamado regulamento autônomo, que está aqui, ó, tá? Fora essas duas, há necessidade de lei. Professor, tá, mas e aí onde é que está essa lei? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês verem, aí vocês vão ver onde está, ó. Olha só, deixa eu mostrar rapidamente para vocês. 1,6. Eu mostro para todos aqui na tela. Atribuições do Congresso. Não. Na tela para vocês, artigo 61, ó. Artigo 61, parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do presidente da República as leis que... Aí você vem aqui, ó. Disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Então, dispondo sobre cargos públicos, lei. Se tiver vago, pode extinguir por decreto. Não estando vago, a mesma forma de criação é a de extinção. Olha aqui embaixo, ó. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Observado o disposto no artigo 84, inciso 6. O que está dizendo? Olha, ele pode organizar, mas se for criar ou extinguir, lei, tá aqui, ó. Então, nessa linha E. Por isso eu digo para vocês, tá? Marque aquele artigo 84, inciso 6. Ele traz o chamado regulamento autônomo, e são os dois que nós temos que marcar. O 4, que é o decreto regulamentar, e o 6, que é o decreto autônomo, que vai decorrer direto da Constituição. E eu disse para vocês que no exercício deste poder regulamentar, se houver usurpação do decreto, se o decreto inovar na ordem jurídica, ele será sustado. Vai lá no artigo 49, inciso 5. Olhe comigo o que vai dizer o artigo 49, inciso 5 da nossa Constituição. Está na tela para vocês. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Da competência exclusiva do Congresso Nacional. Aí você vem no 5. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Então, olhe comigo aqui, ó. Se exorbitar do poder regulamentar, será sustado pelo Congresso Nacional. E esses limites de delegação legislativa é para o caso de lei delegada. Nós não temos nenhuma até hoje. Mas pode o Poder Legislativo delegar a edição de uma lei ao presidente da República. E aí, se ele ultrapassar este limite da delegação legislativa, né, aí poderá ser sustado. Então, este aqui é a possibilidade de sustação dos atos normativos do Poder Executivo que venham a exorbitar o poder regulamentar. Beleza? Agora preste atenção. Eu disse para vocês que o poder regulamentar somente o presidente da República exerce. Ele não é sinônimo de poder normativo. O que é o poder normativo? O poder normativo também é exercido pelo presidente da República sempre que o presidente da República edita atos regulamentares, sempre que o presidente regulamenta uma lei, ele está exercendo o poder normativo. Mas o poder normativo também é exercido pelas agências reguladoras e os
conselhos. Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, Conselho Nacional de Trânsito, eles editam resoluções que vão se dar no exercício do poder normativo. A Anvisa, que é uma agência reguladora, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, quando editam suas resoluções, elas estão exercendo o poder normativo. Então lembre sempre, chefe do Poder Executivo exerce poder regulamentar e normativo. Agências reguladoras e conselhos legais, conselhos legalmente instituídos, exercem apenas o poder normativo, não exercem o poder regulamentar, mas podem normatizar a área em que elas atuam. Vamos lá para o artigo, deixa eu ir para o artigo 174. Cadê 174? Aqui. Olha só. Vai para sua Constituição Federal, artigo 174. Olhe comigo. Como agente normativo, olha aqui, como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. E já diz aqui, ó, vide Lei 13.874/2019. Olha esta lei aqui, ó. É a Lei da Liberdade Econômica. Lei da Liberdade Econômica, que nós vamos ver pedacinho que nos interessa lá na aula de intervenção do Estado na economia. Tá? Lá na intervenção do Estado na ordem econômica, nós vamos ver um pedacinho, a parte do poder público que nos interessa aqui da Lei de Liberdade Econômica. Beleza? Gente, então aqui você tem que se lembrar o seguinte, ó. Poder regulamentar, só o presidente. Poder normativo, o presidente e as agências reguladoras e os conselhos, que vão normatizar a área. Show? Nesta nossa aula, nós ficamos por aqui. Então, veja, nós observamos nesta nossa aula o poder vinculado, o poder discricionário e o poder regulamentar / normativo. Na sequência, nós vamos abordar aí o poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder de polícia e quando ocorre o chamado abuso de poder. Quando a administração abusa o poder que lhe foi conferido, quais são as modalidades de abuso de poder e o que ocorre com ela nesses casos de abuso de poder. Eu aguardo todos vocês, fique aí, não saia de nossa aula.